Queridos irmãos e irmãs, sejam abençoados com a paz do Senhor. Enquanto você localiza o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, eu gostaria de expressar a minha alegria e a minha gratidão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por estar aqui convosco novamente, de rever os irmãos, meus conhecidos desta casa, este lugar abençoado, como o pastor Davi já mencionou. Congregamos aqui por um ano, no ano de 2017. Logo que casamos, eu e Mariana, nosso primeiro ano de casado foi morando aqui no final da rua, né? Nos fundos. Congregamos aqui este um ano até que mudamos para o Nova Esperança, onde estamos até hoje. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvado seja o nome dele por isso. Que Deus continue vos abençoando até o fim. Não é começar bem, irmãos. Não se trata de lutar bem. Se trata de terminar bem. Então que o Senhor vos conserve até o fim, assim como tem conservado até aqui. E a glória é toda dele. Todos encontraram Atos dos Apóstolos, capítulo 3? O primeiro versículo desse texto diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém, queridos? Poder sentar em nome de Jesus. O culto basicamente é formado por dois momentos. O momento da adoração e o momento da pregação. Outras coisas acontecem no decorrer de um culto normalmente, mas se pudéssemos resumir, a essência do culto está nesses dois elementos: adoração e pregação. A adoração é a hora em que a igreja rasga os céus, combate nas regiões celestiais, quebra as cadeias e torna a vida do pregador mais fácil. A pregação é quando a guerra no plano terreno começa. É por isso que Davi, em um dos seus salmos, ele escreve que Deus havia firmado as suas mãos para a batalha e adestrado os seus dedos para a guerra. Com as mãos ele segurava uma espada, mas com os dedos ele tocava uma harpa. O culto já começou, irmãos. Desde o momento em que a primeira alma temente ao Senhor entrou aqui dentro, o culto começou.
A adoração já abriu caminho. E agora a minha responsabilidade é lutar contra vocês. Como assim, irmão, lutar contra mim? A espada está aqui. E agora ela vai penetrar. A ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E trazer para fora tudo que está aí dentro. Não é a minha palavra. É a palavra dele. Que tem o poder de fazer isso. Tem coisas, irmãos, na nossa vida, que nunca estarão nas nossas mãos, até que nós superemos determinados desafios. Tem coisas aqui dentro que impedem coisas lá do alto descerem na minha vida. E a palavra de Deus tem esse poder de trazer para fora aquilo que precisa ser trazido, de mostrar aquilo que precisa ser revelado, porque até então nós não sabíamos que isso era um impedimento. A palavra de Deus tem esse poder. É por isso que nós lutamos contra ela. É por isso que quando nós olhamos para a palavra e o Espírito Santo traz ao nosso coração aquilo que é necessário que entendamos, é quando a bênção vem. Deus não muda ou não está interessado em mudar circunstâncias. Deus está interessado em mudar pessoas. Eu vou repetir isso. Deus não está interessado em mudar circunstâncias. Deus está interessado em mudar pessoas. O tempo de Deus não é cronológico. O tempo de Deus é experimental. Nós não alcançamos coisas em Deus quando o tempo que precisa passar, passa. Nós alcançamos coisas em Deus quando as circunstâncias que precisam se cumprir, se cumprem. O tempo de Deus não é o Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. É por isso que Deus não só permite, mas promove circunstâncias nas nossas vidas, para que diante da experiência nós nos tornemos quem precisamos ser. E aí sim recebamos o que queremos receber. Eu não sei se você está entendendo isso. Eu vou dar um exemplo. Os discípulos estão atravessando o mar da Galileia, dentro de um barco. Jesus está com eles, mas cansado. O texto diz que ele desce a polpa do navio. E sobre uma almofada dorme. Um profundo sono. Não é qualquer sono, é um profundo sono. O texto diz que uma grande tempestade sobrevém sobre eles. De maneira que a água entrava no barco e este já ia a pique. Eu não sei quanto aos senhores, mas eu nunca estive em mar aberto. Nunca. Mas só pelo que eu consigo imaginar e ver, através de um filme, de uma série ou de o que quer que seja, eu consigo imaginar tamanho desespero que se abateu sobre aqueles homens. Pense comigo, irmãos, o que é você na sua insignificância diante daquela imensidão de água, dentro de um barco que parece a qualquer momento que vai se despedaçar, e aquele imenso ambiente irá te engolir. Os discípulos eram pescadores, a maioria deles. Eram homens acostumados a esse tipo de situação. Já tinham vivido isso muitas vezes, provavelmente. Já haviam enfrentado tormentas muitas vezes ao longo da vida, diversos deles. Mas o texto diz que, havendo eles tentado de todas as formas, nada conseguiram. Tem hora que a minha e a sua habilidade e experiência não vai adiantar nada. Tem hora que só o que pode resolver é você descer até a polpa e acordar o Senhor. Tem hora que Ele vai trazer na nossa vida circunstâncias que vão nos obrigar a descer.
Mas eu já passei por isso 1001 vezes. Vai passar mais. Se tem uma coisa que você e eu precisamos entender é que a prova nunca termina nesse mundo. Que o crescimento nunca acaba nessa terra. Que a maturidade nunca é alcançada plenamente enquanto estamos nessa vida. E nas mãos de Deus nós somos como barros na mão do oleiro. E Ele vai nos formar da maneira em que Ele achar melhor. E vai fazer conosco aquilo que lhe apraz. E é só quando Ele fizer, é que Ele então vai vir e derramar dentro de nós a sua unção. E sabe o que é a melhor coisa para nos formar? Tempestade. Não tem coisa melhor do que tempestade para formar um homem. Não tem coisa melhor para formar um caráter do que um bom deserto. Bom deserto. Ah, mas no deserto Israel foi quase todo eliminado, sim. Mas tinha um Josué e um Caleb que perseveraram. É assim. Quando as crises chegam na igreja, os tempos difíceis se assolam sobre nós, a coisa mais sábia a se fazer é voltar aos primórdios. É revelar os fundamentos novamente. É voltar às bases. Aonde nós saímos, de onde nós viemos, onde nós nascemos. A igreja nasce em Atos. Sim ou não? Nasce. Pedro e João, a Bíblia diz, estão subindo ao templo a fim de orar. Repita comigo, orar. Orar. Eu não posso dizer que a oração não está na moda, ou que não esteja sendo praticada, porque eu não tenho essa informação, e acho que ninguém tem. Inclusive eu acredito que a igreja ore sim. Muitos homens que eu conheço são homens de oração. Aqui tem muitos, eu tenho certeza. Muitas mulheres que eu conheço mantêm as suas casas, as suas famílias de pé, enquanto estão de joelhos. Muitas. O problema dos nossos dias, sem dúvida, não é a ausência, falta de oração. O que eu posso dizer com segurança é que o temor que eu tenho, pastor Davi, é o teor da oração. Acredito que muito se ore. A questão é, o que se está orando? Ah, irmão, isso importa? Muito. Sem dúvida. Não basta só orar. Não basta apenas dobrar os joelhos. Não basta apenas repetir um amontoado de palavras achando que isto é orar. Não. Oração é muito mais do que isso. Por exemplo, na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 5, se não me engano, versículo 14, ele diz assim: esta é a promessa que ele nos fez. Ele quem? Deus. A de que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Vou repetir. Esta é a promessa que ele nos fez. A de que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ou seja, se pedirmos alguma coisa que não é segundo a sua vontade, o que acontece? Ele não. Então não basta orar. Tem que saber o que orar. O teor da oração importa e muito. Provérbios 28, versículo 9, diz assim, ó: aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até as suas orações serão abomináveis. Eu vou repetir. Aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até as suas orações serão abomináveis.
O problema dos nossos tempos e a crise que nos assola não tem por causa a falta de oração, tem por causa a falta de palavra. Oração e palavra são como as nossas duas pernas, são como as duas asas de um avião, são duas faces da mesma moeda. O problema da nossa geração não é falta de oração, o problema da nossa geração é falta de palavra. E por falta de palavra, a oração não tem poder, pastor Davi. A oração não tem vigor. A oração não sobe aos céus. Deus só ouve orações que são feitas segundo a vontade dEle. Onde é que está a vontade dEle? Aqui, ó. Quer orar com eficácia? Ore segundo a sua vontade. Vou dar um exemplo bíblico. Lembram de Ana? Que era esposa de um sujeito chamado Eucana? Que tinha uma outra esposa chamada Penina? Pois é, os irmãos sabem da história, né? A Bíblia diz que Penina tinha muitos filhos, talvez 10. O texto não diz quantos filhos eram. Eu julgo que sejam 10 por causa da fala do próprio Eucana, né? Quando Ana estava triste, a Bíblia diz que o Eucana vinha, abraçava ela e dizia: por que estás assim abatida? Não te sou eu porventura melhor do que 10 filhos? Talvez Penina tivesse 10 filhos, irmãos, imagine. E Ana não tinha nenhum. Mas Ana não era estéril por qualquer motivo. A Bíblia diz que o Senhor havia cerrado a madre dela. Já pensou? Naquela época, para uma mulher, o fato de não gerar filhos era considerada a pior maldição possível. A pior coisa que poderia acontecer a uma mulher era não gerar filhos. Provavelmente, Eucana se casou novamente com Penina, pelo fato de Ana ser estéril. A lei dava esse direito. Ele poderia casar novamente, para poder gerar filhos e continuar a sua posteridade. Agora pensem os irmãos, o tamanho da tristeza que pesava sobre essa mulher, o tamanho da angústia que assolava Ana. Mas é Deus quem havia provocado isso. Por quê? Aí está. Eis a questão. Por quê? O texto diz que todos os anos eles subiam a Siló a fim de adorar. Naquela época não havia templo, né? O templo ainda estava em Siló. Era a tenda de Moisés. O sacerdote era Eli, sumo sacerdote. E a Bíblia diz que todos os anos eles subiam. Eucana era da tribo de Levi. E o texto diz que Eucana dava uma porção dobrada para Ana das ofertas. Porque ofertas de gratidão, ofertas pacíficas, elas eram oferecidas a Deus uma parte do animal. A outra parte do animal era assada e comida num jantar. Era chamado amigos, familiares para juntos jantarem e celebrarem. Imaginem, Eucana tinha o cuidado, a Bíblia diz que ele amava Ana. Ele tinha o cuidado de honrar Ana na frente dos outros, dando a ela uma porção dobrada. Ele a amava. Mas isso não curava o coração de Ana. Não era suficiente essa mulher ter a honra do marido publicamente, até diante da própria Penina, porque ela não gerava filhos. O texto diz que todos os anos eles subiam ao templo, todos os anos. Agora imagina os irmãos, reflitam comigo, o que é que Ana orava no templo diante de Deus todos os anos quando subia lá? Me dá um filho. E Deus nunca ouviu. Até que a Bíblia diz que uma certa ocasião Ana fez diferente. A Bíblia diz em primeiro lugar que ela se demorou no orar. Foi só isso? Não. O texto diz também que ela chorou copiosamente. Foi só isso? Não. E o texto diz ainda que ela fez um voto ao Senhor. E que voto foi esse? Senhor, se me deres um filho, tirares da tua serva a vergonha, afastares de mim o opróbrio que pesa sobre mim, e me deres um filho, eu devolvo ele no altar. Meu irmão. A Bíblia diz que naquele momento, Eli estava atrás da pilastra. O templo tinha duas pilastras principais, né? Boaz, qual era o nome da outra? Esqueci agora.
Tinha até nome as pilastras, né? A Bíblia diz que Eli estava atrás da pilastra. O pátio feminino das mulheres era na lateral, não era de frente, né? Era no lado assim. E o texto diz que Eli estava ali, o culto já tinha acabado. O texto diz que quando ele olha assim, não tinha mais ninguém no pátio, só Ana, prostrada. Quando ele chega perto e diz: mulher, o que faz aí? A Bíblia diz que ela só balbuciava, não saía a voz. O que fazes aí? Embriagada ainda por cima? Levanta-te, aparta-te desse vinho e vai embora. Ela diz: meu senhor, isso aqui não é amargura, isso aqui não é embriaguez não, isso aqui é amargura de espírito. A Bíblia diz que o sacerdote chega para ela e diz assim, ó: levanta-te daí, mulher, e o Deus de Israel, conforme tu pediste, assim faça. Você acredita na palavra do sacerdote? Pois devia. Ele foi ungido por Deus para ordenar a bênção sobre vocês. Não é um simples gesto, não é apenas uma coisa rotineira, quando o pastor diz: estenda a sua mão para cá porque eu vou impetrar a bênção sobre você. Não, isso tem muito valor. Isso é no mundo espiritual extremamente poderoso. Nunca rejeite a bênção, não. Estenda a sua mão sim, porque quando a bênção é impetrada, é o Senhor quem garante a vitória. A Bíblia diz que ela volta. E o seu semblante já era diferente. Oh, meu irmão. Isso aqui é poderoso. Isso aqui é poderoso, irmão. Sabe onde é que Deus muda, começa a mudar a situação? Não é ao nosso redor. É dentro. É dentro. Quer a tua vitória? Comece a agradecer para você ver. Mas a vitória ainda não chegou. Mas comece a adorar no meio da luta para ver o que acontece. Ah, meu irmão, mas eu já estou passando por isso há tanto tempo. Ei, comece a agradecer pelo que o Senhor já fez por você, para você ver o que vai acontecer. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Ei, a gratidão pode não mudar situações, mas te dá força para atravessá-las. Ei, um coração grato chega ao fim, mesmo que o Senhor não mude as circunstâncias. Porque muitas vezes as circunstâncias são mais benéficas sobre nós. Oração. Em segundo, o que havia lá no começo? Que hoje não se vê tanto. Pedro e João estão subindo ao templo a fim de orar. E a Bíblia diz que um coxo, que desde nascença sofria daquela enfermidade, chamou a atenção deles. Ei, vocês aí, tem alguma coisa para mim? A Bíblia diz que Pedro e João chegaram do lado dele e disseram assim: olha para nós. Olha para nós. Não olha para mim. Olha para nós. Onde tem comunhão, tem unção. Onde tem comunhão, tem poder. Onde tem comunhão, tem graça. Onde tem divisão, só tem barulho. Quer a prova? Ó, quão bom e quão suave ou quão agradável é que os irmãos vivam em união. É só isso? Não. É como óleo
Eu não sei se você está entendendo. Onde tem comunhão, a unção desce, irmãos. Não adianta só oração, não adianta só doutrina bíblica ortodoxa, não adianta, tem que haver amor. Jesus disse assim, ó: o mundo verá e saberá que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E onde tem comunhão, tem poder de Deus. É como óleo que desce sobre a cabeça e escorre sobre a barba de Arão. Sabe por que em muitos lugares não tem mais poder? Não tem mais milagre? Porque a contenda entrou, pastor. Porque a divisão se instalou. Porque o motim tomou conta. Mas onde os obreiros se amam, se respeitam, conseguem levantar a mão santa, sem ira e nem contenda, o Espírito Santo está neste negócio. O Espírito Santo está neste lugar. O Espírito Santo tem liberdade para agir. De nada adianta, irmão, chegar aqui neste lugar, subir esse púlpito com ódio do irmão. É melhor ficar lá embaixo, se converta. Se Deus não aceita uma oferta, quando você está de mal com seu irmão, que dirá uma pregação, uma mensagem, uma oração? Nunca Ele irá aceitar. Ei, se conserte e veja o poder de Deus vindo sobre a tua vida. Ah, irmão, mas você não conhece o meu irmão. Você não sabe quem está do meu lado. Realmente, eu não sei. Com certeza não era pior do que Judas. Com certeza. Mas o nosso Senhor, que tem todo o poder, todo o conhecimento, escolheu Judas. Separou Judas. Nomeou Judas. Andou com Judas, sentou com Judas na última ceia. Quer mais? Pegou o bocado molhado e deu a ele. Sabe o que é isso? O bocado molhado era um sinal de honra que o anfitrião dava a um dos seus convidados. Foi só isso? Não. Judas sai e vende Jesus por 30 moedas de prata. Volta com uma turba para prendê-lo. Jesus está no Getsêmani clamando. O texto diz que quando ele chega, o sinal seria um beijo. Judas toma a frente e Jesus pergunta: amigo, a que vieste? Amigo? Amigo? Será que Jesus estava sendo falso? Será que Jesus estava sendo irônico? O senso de humor de Jesus agora? Não. Jesus considerava Judas seu amigo. Mas como se Judas era o traidor, já havia consumado a traição e estava ali para entregá-lo? O mal estava em Judas, não em Jesus. Mas o irmão fez mal para mim. Pior para ele. Continue com o coração limpo. Não deixe a maldade alheia te contaminar. Sabe por quê, pastor Davi? Muitas pessoas não chegam longe em Deus. Não chegam longe em Deus, irmãos. Ficam sempre naquela mesma, batendo naquela tecla toda a vida. 10, 20, 50 anos. Não saem do lugar. Não avançam, não amadurecem. Não conseguem. Ninguém cresce do lado deles. Nenhum casamento dura. Ninguém suporta. Sabe por quê que ele não avança? Moralmente, eticamente, espiritualmente, ele não consegue. Porque ele não consegue se doar a ninguém. Ele não consegue sacrificar por ninguém. Ele não consegue ter compaixão por ninguém.
Ele pratica o contrário do que Jesus praticava. Judas teve até o último segundo da sua vida para se arrepender. O último. Quem sou eu? Quem é você para dizer com ele eu não ando mais? Ah, não anda? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. José, que é um tipo de Cristo, tinha todos os motivos para esmagar os seus irmãos. Sim ou não? Tinha. Pense comigo na cena. Pense comigo. José agora passou do cativeiro para o governo. Da humilhação para a honra. Está governando o Egito. Quem é que chega diante dele? Os irmãos. Ele olha. E o que ele poderia pensar? Chegou o momento. Deus trouxe vocês aqui para finalmente eu me vingar. Chegou a hora. O troco vai ser dado agora. Vocês acharam que iam se escapar da mão de Deus? Vocês acharam que iam se livrar de todos os males que vocês me causaram? Não. Deus fez a roda girar. Não. A Bíblia diz que quando os irmãos chegam, ele vê os irmãos, ele não consegue se conter. Ele sai, vai até uma sala, chora, chora, chora. Volta, faz aqueles testes, diz assim, vocês são da onde? Não, nós somos de uma terra distante, nós éramos em 11, um morreu, o menor está em casa, só nós que viemos, vocês estão mentindo. Não, vocês são espiões sim, não somos não, então me traga o menor, para provar que vocês não estão mentindo. Eles vão, voltam, a Bíblia diz que quando eles chegam lá, José não consegue se conter de tamanha alegria. José não consegue se conter de tamanha felicidade de ver os irmãos novamente. Aqueles mesmos que o traíram, que jogaram no calabouço, que o venderam, que o queriam matar, que o invejavam, os mesmos. Ele traz eles para perto. A Bíblia diz, pastor Davi, que eles vão até uma sala reservada, ele manda todo mundo sair, tira as vestes e revela, eu sou José. O texto diz que eles ficam atônitos. Eles não se acreditam. Você? Como? Ei, o Espírito Santo está falando aqui. Sabe qual foi a palavra de José para eles? Em Gênesis capítulo 42. José disse, não temam mal nenhum. Vocês não me causaram nenhum mal. Como? Vocês não me causaram nenhum mal? Os irmãos que o venderam, que o odiavam, que o invejavam, não causaram nenhum mal a ele? Como assim José chegou a essa conclusão? O texto vai dizer, vocês não me causaram nenhum mal. Mas o Senhor, o Deus dos céus, assim conduziu a minha história para que eu chegasse até aqui e o povo não perecesse de fome. Ei, sabe quando é que você vai crescer em Deus? Quando você estiver pronto para chegar lá em cima e todos aqueles que te traíram, que te venderam, que te invejaram, que te humilharam, estiverem ao teu lado e você vai dizer assim, você foi que me traiu, não foi? Vem comigo que agora eu vou te ensinar um caminho melhor. E aquele foi o que me jogou no calabouço, puxou o meu tapete. Não tem problema não, do meu lado ele cresce.
Eu não sei se tem alguém entendendo aqui. Sabe quando é que você vai começar a crescer? Quando lá dentro o seu coração estiver preparado para receber aquele que o traiu, aquele que te pisou, aquele que puxou o teu tapete, aquele que está te devendo, é esse mesmo. Muita gente não vai chegar lá. Porque se chegar vai esmagar todo mundo. Vai pisar em todo mundo. Ninguém cresce do lado dele. Mas eu oro para Deus que aqui haja comunhão. Para que aqui haja amor, este amor. Quando este amor inundar os nossos corações, irmãos, ninguém aqui vai precisar fazer força para que milagres aconteçam. Ninguém aqui vai precisar gritar muito, nem fazer muito esforço para que o Senhor salve, para que o Senhor cure, para que o Senhor liberte. Não, não, não. Ei, os sinais seguirão aqueles que creem. Quem são os que creem? São esses, os que amam uns aos outros, os que estão preparados para se sacrificar, os que estão preparados para enfrentar o processo, os que estão preparados, ei, para lá na frente, quando Deus exaltar, não humilhar ninguém. Jesus foi o homem que mais desceu. Por isso foi o que mais subiu. E subiu até onde ninguém subirá. Porque desceu até onde ninguém pode descer. Até onde você está disposto a descer? Até onde você está disposto a sacrificar? Até onde você está disposto a abrir mão do seu eu, das suas próprias vontades, para ver o outro do seu lado crescer? Até onde? Isso é o que vai determinar onde você vai chegar em Deus. Olha para nós. Por último, meu tempo findou. O texto diz que eles estendem a mão e o puxam, e os seus pés são firmados. Os pés dele não é firmado e depois eles puxam. Não. Primeiro eles puxam. Depois de puxar é que os pés se firmam. Deus só age por meio da fé. O que é crer? O que é fé? É ter a iniciativa. Você dá o passo. E Deus garante a caminhada. Mas é só o primeiro passo que eu tenho que dar, só o primeiro. O restante é com Deus. Mas fé é isso. Fique de pé em nome de Jesus. Só vou dar um exemplo. Teve gente que não veio aqui à frente, não tem problema nenhum nisso. Mas saiba que dar um passo de fé é o principal, na verdade o único, que você tem que dar. Pode não ter sido hoje, pode não ter sido isso, mas em algum momento, se você quer andar com Deus, se você quer em Deus alguma coisa, você vai ter que dar o primeiro passo de fé. Você vai ter que começar a caminhada. Você vai ter que agir conforme a revelação que Ele te deu. Os discípulos haviam pescado a noite toda, diz o texto, noite inteira, e não haviam pescado nada. A noite inteira pescando e não pescaram nada. O texto diz que quando eles chegam na praia, Jesus está lá. Jesus olha para eles e diz assim: ei, vocês aí, pescaram alguma coisa? Não, nada. Essa noite não foi a do pescador, foi a do peixe. Faz o seguinte, volte lá onde vocês estavam e joguem a rede do lado direito. Meu irmão, falar isso para um pescador? O pescador sabe quando o mar está para peixe e quando não está. Quando é favorável e quando não é. Mas Pedro, na sua humilde sabedoria, olhou para Jesus e disse: mestre, havendo a noite toda pescado, nada pegamos, mas sobre a tua palavra nós iremos. Entendeu? É sobre a palavra dele.
Não é sobre a sua força, sobre a sua inteligência, sua capacidade. É sobre a palavra dele. Agir por fé é isso. É a revelação que ele te deu. Feche os seus olhos por um minuto. Querido Espírito Santo de Deus, a tua unção, Senhor, despedaça o jugo. Tua palavra, Senhor, traz à tona aquilo que está oculto, escondido. A verdade, Senhor, é o que liberta. Ó Deus, em nome de Jesus, a minha oração é para que esta palavra, a tua palavra, Senhor, essa noite tenha o seu efeito, Senhor, benéfico nesses corações aqui essa noite. Que ela traga, Senhor, bálsamo a fim de curar. Que ela traga, Senhor, liberdade, Senhor, a fim de que os teus servos caminhem. Que ela traga a cura, Senhor, que os teus servos clamam, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, a minha oração é que o teu povo, Senhor, possa entender, ó Deus, o quão fundamental e vital é, Senhor, a comunhão. Ó Deus, o respeito, a paz uns com os outros. Deus, age poderosamente em nossos corações. Ó Deus, para que a tua graça, a tua unção, Senhor, se manifeste de maneira, Senhor, poderosa. Ó Deus, em nome de Jesus, é a minha oração. Amém.